Gente, boa tarde. Aguardando aqui, nossos convidados já chegaram. São 15 horas agora, nós estamos, pontualmente no horário aqui e nós vamos aí começar dando seguimento aí para a nossa proposta, que vai ser falar de políticas de memória em Campos dos Goytacazes, né? Nós somos oficina de estudos e antes de falar um pouquinho sobre os nossos convidados, para que a gente possa começar, achamos pertinente aqui abordar um pouquinho sobre quem somos, né? Oficina de estudos é uma oficina cadastrada e reconhecida pelo CNPq. O nosso alvo aqui, desde 2004, sob a coordenação da professora Simone Teixeira, né, nossa coordenadora, é que esse espaço seja aí um espaço de interdisciplinaridade, um espaço aí de aproximação entre educação ambiental e patrimonial, educação cultural, com uma diversidade de temas, para a construção, principalmente, do conceito de cidadania, né? Sendo bem resumida aí. E nós, nessa tarde, né, estamos propondo aí uma temática muito pertinente no nosso tempo, que são as políticas públicas de memória, certo? Então, eu vou chamar aqui, né, primeiramente, a Aline Portilho, professora Aline Portilho. Seja muito bem-vinda, Aline. Aline, que é aí graduada em produção cultural pela Universidade Federal Fluminense, é mestre e doutora em História, Política e Bens Culturais pela Fundação Getúlio Vargas, é produtora cultural no Instituto Federal, foi coordenadora de cultura, né? Atualmente, principalmente atuando com os seguintes temas, que é política de gestão cultural nos ambientes de ensino, políticas para a memória, extensão universitária e produção cultural. Esqueci alguma coisa, Aline? Não, tá tudo aí. Seja muito bem-vinda. Eu quero dizer que é um privilégio te receber, né, para esse bate-papo. E na outra ponta, a gente recebe o professor Carlos Eugênio Soares, né, a quem também tenho muito orgulho de dizer que foi meu professor. O Eugênio, ele é graduado em História pelo Centro Universitário Fluminense, é mestre em Comunicação pelo FRJ, doutor em Ciências Humanas, né, também pelo FRJ, é professor no curso de Ciências Sociais na Universidade Federal Fluminense, é pesquisador do Laboratório de História Regional e Patrimônio da UF e do Laboratório de História Regional do Espírito Santo e Conexões Atlânticas, UFES. Seja muito bem-vindo, Eugênio. Esqueci alguma coisa? Obrigado. Não. Gente, muito obrigada para o pessoal que já está aí conosco. Sejam muito bem-vindos. E a gente vai começar a nossa pauta hoje nessa conversa, nesse diálogo com esses dois profissionais brilhantes, falando um pouquinho aí sobre o famoso o que é. A gente ouve muito, e é muito popular a difusão desse tema, né? Políticas públicas de memória. Mas às vezes não fica claro para as pessoas o que é isso. Então, eu queria pedir que vocês dissessem para a gente, né, fizessem uma abordagem inicial sobre o que são essas políticas públicas de memória e qual a sua relevância, né, a sua importância para a nossa sociedade, sociedade campista. Aline primeiro, vamos lá, Aline? Ok, obrigada pelo convite. Estar aqui conversando com o Eugênio, com o Fabiano, é um prazer imenso e acho que vai ser muito bacana nosso papo de hoje. Estou muito ansiosa para ouvir o Eugênio falar e tudo mais. Bom, para começar a falar de políticas de memória, a gente pode dar uma caracterizada assim, no que memória é essa que a gente fala, né? A gente pensa na memória como um atributo humano, o ato de lembrar, mas essa memória que a gente está falando aqui é uma memória que é socialmente construída, é uma memória que nos conecta como comunidade, é uma memória que nos dá um sentido de pertencimento. Então, ela é uma memória que nos faz parte de um grupo. Não quer dizer que ela seja ter essa característica, que é um consenso. Ela é permeada de disputas, de conflitos, de o que vai entrar ou não no que deve ser considerado essa memória. Mas a gente é algo que a gente tem como um pacto
que aquilo ali deve ser preservado, que são elementos do passado, representações do passado, que no presente a gente combina entre nós que é importante, então que a gente precisa preservar. Então a gente encontra aí as políticas para a memória, essas políticas de Estado, de governo, que vão cuidar de preservar essas memórias. A memória é um tema transversal, ela atravessa diversos lugares, diversos setores de governo, né? A gente vai ver isso dentro da educação, como é o caso da educação para as relações étnico-raciais. A gente vai ver isso nas demandas por reparação, no caso de memórias traumáticas, no acesso à terra, no acesso a outros recursos de Estado. E aí, no caso, assim, o que eu trabalho, que eu gosto de tenho mais propriedade, é esse objeto transversal no campo da cultura. Então, determinadas políticas culturais são políticas para a preservação da memória. É onde a gente conta as políticas para museu, para patrimônio, as bibliotecas, enfim, os espaços que cuidam de preservar esse bem comum, que é a nossa memória no campo cultural. Eugênio. Eu acho que o microfone dele tá... Eugênio, a gente não está te ouvindo. Seu microfone está desligado. Eu tinha esquecido. Faz parte, Eugênio, faz parte. Boa tarde. É porque eu desliguei para não atrapalhar. Vai que sai um barulho daqui, invade o cenário. Então, boa tarde, obrigado pelo convite. É um prazer estar na oficina, né? Debatendo, discutindo, dialogando, trocando aqui com a Aline, com a Fabiana e com todos. Né? Nossa, um grande prazer. Pois bem, memória geralmente está associada à identidade. Não existe um indivíduo ou um grupo que possa pensar sua identidade sem pensar na trajetória, sem pensar nessa relação entre o passado e o presente. Aquilo que somos agora não é resultado de um agora imediato, de um presente imediato. É resultado de toda uma trajetória, de todo um processo pelo qual passamos, né? E esse processo vem lá de trás. Então não dá para falar de memória sem falar de alguma forma da identidade. Eu me reconheço justamente porque tenho uma trajetória, tenho uma ideia sobre de onde vim, onde estou e para onde quero ir. Ou tenho dúvidas sobre de onde vim, onde estou e para onde estou indo. Mas, de qualquer forma, é fruto de uma reflexão. E, evidentemente, que existem memórias que são individuais, mas todas as memórias individuais são memórias coletivas e sociais também. Né? E essa memória social coletiva ela é fundamental para uma comunidade, para essa comunidade poder buscar sentido dentro da realidade na qual ela se encontra, para ela poder buscar compreensão sobre quem é, sobre o que faz, sobre o que já foi feito e sobre o que poderá fazer. Então, pensar uma política pública de memória passa por entender que essa política está fincada nos projetos da sociedade civil. É a sociedade civil como um todo que pensa os seus projetos de memória. Neste sentido, numa cidade como Campos, ou em qualquer cidade do Brasil hoje, que leva em consideração as diretrizes que são estabelecidas desde de algumas décadas para cá, existe um órgão que é importante para isso, que é o Conselho Municipal de Cultura. A gente tem um Conselho Municipal de Cultura que pensa uma política de memória para uma cidade, uma política de memória histórica que passa pelo que a Aline colocou. E esse conselho, muitas vezes, tem diretrizes, como é o caso de Campos, tem proposições, mas esbarra na execução, esbarra nos recursos para que sejam executadas essas políticas. Então, uma política de memória é uma política, é um plano, é um projeto que é elaborado pela sociedade civil, tendo em vista quais são as suas prioridades no que diz respeito à relação entre o presente, o passado e a identidade dessa comunidade. Ok, muito obrigada. Só para poder a gente, né, ampliar um pouquinho mais, eu queria só ouvir de vocês uma consideração sobre essa questão de memória e elite.
né? Porque a gente, quando olha a trajetória, a gente tem hoje uma preocupação de que essa memória não esteja atrelada, né, à elite, né? Porque a impressão que nós temos é que a nossa memória ela é baseada e está guardada, né, dentro de padrões elitizados daqueles que assumem o poder de alguma forma. E de que maneira isso, né, afeta a sociedade como um todo, certo? Então, aquelas pessoas que são consideradas mais simples, né, de que maneira eles estão sendo representados dentro dessas políticas de memória e dentro do próprio guardar essa memória. Queria que vocês falassem um pouquinho disso, aí a gente volta para a Aline e depois para você de novo, Eugênio. Esse é um ponto bem importante que a Fabiana coloca, porque a gente tem uma, assim, é um assunto que inclusive rende uma live sozinho, né? Mas a gente tem muito resumidamente, a gente tem processos históricos de construção de uma memória muito elitizada, muito ligada. Isso, a gente pode pensar isso localmente, mas não é um fenômeno só de campos. A gente vê isso nacionalmente, a gente vê isso, né, em diversas escalas, que tem a ver com a produção de uma nacionalidade, que tem a ver com a produção de uma representação desse grupo, que é uma representação que vai buscar suas origens em marcas de elite. E com o passar do tempo, isso começa a ser questionado principalmente por determinados grupos que não se veem representados nisso. Então, aquele aspecto, né, da memória como um processo e uma disputa. Então, ela é sempre composta por esquecimento. A gente não vai lembrar de tudo, não vai guardar tudo. Algo vai ser excluído. Agora, o que vai ser excluído desse processo? Então, hoje a gente já trabalha com uma visão de que as políticas para a memória têm que valorizar a diversidade dos grupos que compõem uma sociedade. E essa diversificação tem que ser pelo lado do que esses grupos trazem de contribuição para a formação de um grupo maior, que é, no caso, a cidade, a memória regional, enfim. É uma crítica que se faz, por exemplo, a como se reportar a memória da escravidão. Nós podemos fazer uma recuperação da população que foi escravizada a partir do que eles trouxeram de tecnologia, de contribuição para a religiosidade, e complementar a nossa memória coletiva com aquilo que a gente tem de contribuição desses diversos grupos, ao invés de a gente ficar sempre se lembrando apenas a partir do ponto de vista do dominador, né? A partir do ponto de vista de uma história da elite, como aquilo complementa o que aquela história da elite se conformou. Então, o tema da diversidade das memórias hoje é um tema central, é um tema que a gente não tem como não dar conta disso se a gente quer construir uma sociedade mais plural, como o Eugênio falou, né? Isso tem toda a relação com que sociedade, que projeto de sociedade a gente tem, que projeto de comunidade a gente constrói. Se a gente quer construir uma comunidade plural, uma sociedade que dê conta dos diversos grupos sociais que a compõem, a gente tem que atentar para a diversidade e aí desconstruir uma memória de elite construída num processo histórico tão longo, né? Ok. Eugênio? Eu vou no sentido do que a Aline colocou, pois toda memória ela é feita de uma dialética entre a lembrança e o esquecimento. Onde tem memória, tem o que vai ser lembrado e tem também o que vai ser esquecido. Um grupo político, quando chega ao poder, muitas vezes chega representando os interesses daqueles segmentos mais poderosos. E esses segmentos poderosos, em alguns momentos, escolhem o que gostariam que as gerações futuras deveriam lembrar ou deveriam entender sobre o que foi o passado. Então a gente percebe que a memória é um palco de disputas, é um palco em que grupos diversos, com leituras diferentes sobre a realidade, tentam, de alguma forma, fazer valer a sua narrativa, a sua compreensão sobre o que está acontecendo. Então, quando
o poder fica na mão apenas de um determinado grupo e de uma determinada lógica, você acaba perpetuando uma interpretação sobre o passado e silenciando outras. E apontamos isso como uma política de silenciamento, como uma política de esquecimento, como uma política que privilegia determinadas falas em detrimento de outras, tão bem como a Aline colocou. Então, em grosso modo, poderíamos colocar que essas elites políticas, econômicas, culturais, muitas vezes deixam os registros do que elas entenderam sobre o que estavam vivendo, e aí entra muitas vezes o papel do historiador, do memorialista crítico, dos estudiosos da memória, de problematizarem essas narrativas que nós herdamos do passado para buscar ali o quê? O que foi silenciado, o que foi esquecido, o que não foi falado, as vozes que foram apagadas. É muito interessante, assim, os pontos que vocês colocam, até porque eu acho que a gente, de certa forma, acho que concordamos que a importância dessa memória, ela tem que ser para atender à sociedade, que não é marcada apenas por um grupo, que é o grupo que, no caso, estaria no poder. E aí a gente precisa e tem um papel muito importante, né? Eu acho que vocês, principalmente, que tem na área de vocês o trabalhar a pressão sobre essas políticas, né? Acho que a gente tem uma responsabilidade que acaba sendo uma responsabilidade muito grande, que é como fazer essa pressão, né? Para que isso seja alargado para o máximo de pessoas possíveis, né? Para que a gente resguarde essa memória também. Desses outros grupos que não são necessariamente aqueles que estão assumindo o poder. E aí, nesse sentido, eu queria trazer para a gente aqui um outro ponto, um outro questionamento, que é o seguinte: qual é a importância dessas políticas de memória no município para a educação? Porque eu acho que esse é o caminho, né? Ainda mais, acho que principalmente para a gente que é professor, né? E muitos dos que já estão aqui conosco são professores. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade, né, de fazer essa pressão para dar voz, né, e trazer à tona a memória desses outros grupos. E aí, qual é a importância, né, dessas políticas de memória para o município, para a educação? E como que o arquivo, o museu e a biblioteca municipal contribuem para a construção do currículo local? Então, vamos de novo, a Aline, a gente sempre faz isso, vai para a Aline e depois para o Eugênio, tá? Ok? Então, se revezar também, pode ficar à vontade. Mas só porque o Eugênio acabou de falar, depois a gente vai se complementando aí. Tá bom. Olha, até aproveitando primeiro pegando uma carona na fala do Eugênio, é que quando ele fala essa questão do conflito, né, desse lugar de poder, né, como o poder impacta na construção dessas narrativas históricas e tudo mais, tem um desafio que é importante para quem está à frente da gestão dessas políticas, né, de memória e tudo mais, que é assumir esse conflito não como um problema, mas como algo que é da realidade. Não é fácil lidar, claro, mas também não é fácil viver. Então, assumir que isso não é a crítica ao que já foi feito, ou jogar abaixo todo um trabalho que já foi feito. Na verdade, assumir essas relações conflituosas e desiguais de poder como um elemento que precisa estar na base da construção das políticas de preservação da memória. É necessário ter atenção a isso, como um elemento que vai constituir essas políticas. Aí, já linkando com a sua pergunta sobre essas instituições e a construção dos currículos, né? Bom, eu não sou uma especialista do campo da educação, mas eu penso que isso tem a ver com a visão de educação que a gente pretende construir, né? Que educação que a gente quer? Uma educação cidadã, uma educação que vai proporcionar que os seus alunos sejam cidadãos aplicados na construção de uma sociedade, aplicados e implicados na construção da sua sociedade, preocupados com a sua coletividade. Essa é uma educação que necessariamente precisa trabalhar com os elementos da memória.
A memória precisa estar no centro desse processo educacional. Eu digo que eu não sou da educação porque eu não posso afirmar assim, bom, então isso vai ajudar o garoto a ler, escrever e fazer conta. Essa parte eu não sei. Mas eu sei do que a gente precisa para construir uma sociedade melhor. A gente precisa construir uma sociedade que faça um pacto. É importante a gente viver em sociedade, é importante que a gente, como comunidade, a gente se entenda como pessoas de uma mesma comunidade. Esse é um ponto que, inclusive, eu acho que a gente anda precisando resgatar. Então, se a gente concorda com isso, a gente faz um processo que incluam os arquivos para mostrar como diversos trabalhos que já vêm, inclusive, sendo realizados no arquivo municipal, né? De aproximar a população. Isso aqui não é uma documentação da prefeitura. Ela foi produzida pela prefeitura na sua administração, no seu processo ali diário de administração, mas isso aqui diz respeito à sociedade, à nossa cidade, à nossa comunidade. Então, conhecer isso, preservar, saber utilizar. Tem uma entrevista que eu também faço parte de um blog, que é o Culturalia, e a gente fez uma entrevista com a Rafaela, que é diretora do arquivo, e ela detalha lá muito precisamente o trabalho que é cuidar de um arquivo. Então, é preciso a população conhecer, se dar conta de que é trabalhoso, que é lento. Cuidar de um museu, cuidar de um arquivo, é algo que é necessário mobilização profissional, orçamento, recurso, né? E aí eu acho que o primeiro ponto é isso estar muito explicitado nos processos educacionais. Então, que os alunos saibam que, olha, isso aqui é uma profissão, isso aqui é um trabalho, isso aqui não fica preservadinho assim, gratuitamente. Tem alguém que cuida disso. Nasceu assim, né? Não nasceu assim, né? Então, eu penso por esse aspecto, né? Dar condições das pessoas, como a Rafaela está falando, a educação patrimonial é a chave desse processo. É isso, a gente conseguir mostrar para as pessoas que aquilo ali tem um trabalho, tem uma ação. E aí eu imagino que isso possa proporcionar que elas se apropriem disso, né? Eugênio. A grande pergunta do currículo é: que aluno eu quero formar? A partir da resposta que eu der a essa pergunta, eu posso pensar nos conteúdos que serão mobilizados e nas práticas para a formação desse aluno. No caso da história e da memória, se eu quero formar um aluno republicano, democrático, não misógino, não racista, inclusivo, eu vou ter que buscar nessa memória a diversidade, como a Aline colocou. Eu vou ter que buscar nessa memória os conflitos. Os conflitos também são parte constitutiva do mundo social. A gente não pode fingir que não existe o conflito, né? Assim como existe a negociação, assim como existe a cooperação. Então, nós vamos ter que abordar todos os lados. Então, se eu quero trabalhar na escola a história e a memória da minha comunidade, e evidentemente do Brasil e do mundo, eu vou ter que, obrigatoriamente, valorizar o arquivo, porque é de onde uma boa parte dos pesquisadores estudiosos mergulham em busca das fontes para a construção dessa problematização do passado que, de algum modo, traga luz para esse presente. Eu vou ter que pensar a escola de uma forma democrática, participativa, e aí não é uma escola limitada aos muros da própria escola, mas aberta também um tanto para que a sociedade civil possa, de algum modo, contribuir na elaboração desse currículo. E, evidentemente, que eu tenho que ter um governo com o mínimo de sensibilidade para entender qual o papel da história e da memória na formação desse aluno e da importância dos equipamentos culturais nessa construção, como o caso do museu, do arquivo, né? Só para dar alguns exemplos, do teatro, etc. e tal. Então, penso que é fundamental levar em consideração
que esses equipamentos culturais eles são de extrema relevância para a construção de um currículo que seja, no mínimo, libertador, no sentido de levar o aluno a pensar a diversidade, com criticidade, mas principalmente com empatia, com inclusão. Eu acho que essa é uma questão, e não são palavras vazias, porque há muito tempo eu sei que uma boa parte do pessoal que está aqui, olha, acompanhando a live, tem muitos professores, e são professores extremamente comprometidos com uma sociedade igualitária, inclusiva, de respeito à diferença, etc. e tal. É muito interessante essa fala de vocês, né? Porque traz à tona, e aí eu vou retomar aqui uma fala da Aline, que a gente teria quase que uma outra live só para poder falar sobre, né, esses assuntos. Até porque a nossa proposta ainda nos parece ser, enquanto profissionais que estamos em sala de aula, principalmente quando nós falamos aí fora do ensino superior, né, dentro da escola, que tudo tem que ser ainda, né, em 2020, extremamente conteudista para que os alunos passem provas. Parece que a importância, né, tem muito a ver ainda com a ideia de formar um aluno, né, formar um aluno para fazer provas e não um cidadão para atuar na sociedade. Então, são questões que são bastante pertinentes. E aí, gente, ainda dentro, né, desse desdobramento, eu acho que a gente poderia falar um pouquinho agora em como é que a sociedade organizada e as instituições de ensino superior podem contribuir para a elaboração e implementação de políticas públicas de memória, né? Porque muito desse debate, muito não, né? A maior parte desse debate está dentro das instituições de ensino superior, está dentro desses grupos de pesquisa. E de que forma a gente pode ser mais efetivo na construção, né, na nossa contribuição para a elaboração de implementação de políticas públicas. Aí agora eu queria que o Eugênio começasse a falar. Vamos inverter agora. Bem, eu tenho vários colegas que, ao longo dos últimos anos, talvez até das últimas décadas, têm produzido um material muito bacana, sobre a região, sobre a comunidade, sobre o passado, sobre o presente, sobre políticas públicas de cultura, sobre o estado da arte e da cultura em Campos, na atualidade, etc. e tal, no norte do estado, no noroeste fluminense e por aí vai. Eu te pergunto, essas autoridades que estão à frente hoje da política municipal, o que eles leem? O que eles conhecem da história dessa região? De fato. Quando eu falei aqui, logo no início, dessa prisão que é o eterno presente em que estamos mergulhados, essas figuras vivem chafurdadas nisso. Se você for conversar com esse pessoal, eles não têm grande compreensão sobre o desenvolvimento histórico dessa região. Pega o exemplo aí, digamos, da própria pandemia. Campos já passou por algumas, aspas, né, algumas epidemias ao longo do século XIX, algumas no século XX. Já temos material produzido sobre isso. Poderíamos aprender um pouco com esse passado, que já foi produzido informações a respeito, e em outros setores, como no campo da educação, etc. e tal. Mas falta também leitura, porque quando a gente fala assim, falta leitura para o aluno, falta leitura para quem nos comanda. As pessoas que nos comandam, essas pessoas são muitas vezes ignorantes sobre o que é a realidade histórica dessa região. Só para te dar assim um pequeno exemplo. Volta e meia, nós da universidade tentamos agir em função da defesa desses aparelhos culturais e dessas políticas públicas. Nem sempre somos recebidos. Eu fiz abaixo-assinado pelo arquivo, pedi umas 2 vezes, no mínimo, para ser recebido com o LAIRP
pelo prefeito, não obtivemos resposta. Quando se reúnem com a gente, as autoridades que estão submetidas a eles, quando se reúnem, tem muita boa vontade, mas não tem poder para executar nada. Nós temos essa problemática que aconteceu agora, né? Foram afastados todos os funcionários porque estavam ali, RPA, né? RPA, etc. e tal. No entanto, hoje, no Diário Oficial, tem a opção de DAS sendo nomeado. Para a gente que está de fora, é muito complicado entender como é que você bota esse pessoal todo para escanteio, não paga, e esse pessoal que é funcionário, no caso, desses equipamentos culturais, e daqui a pouco você lança várias DAS pelo Diário Oficial, empregando uma porção de gente em várias atividades, etc. Então, eu não estou muito por dentro desses meandros, mas a gente que está de fora fica com a impressão assim, nossa, quais são realmente as prioridades? O que é estabelecido como prioritário para esse governo que aí está? Quando eu estou falando principalmente em termos de governo municipal. Então, volta e meia, a gente se organiza, a gente faz abaixo-assinado, a gente pressiona, a gente pede reunião, a gente produz material, a gente lança livro, a gente faz exposição, a gente faz vídeo. A gente sobrevive dentro desse campo porque a gente tem muita garra e muita paixão pelo que faz. Porque o apoio, pelo menos nesse governo agora, a experiência que nós tivemos, foi uma experiência muito ruim. Muito ruim em termos de falta de apoio. Ora, se eles tiverem interesse, bastaria ir lá para o Conselho Municipal de Cultura e ouvir quais são as proposições. O Conselho Municipal de Cultura tem muita gente boa. Muita gente boa com proposições maravilhosas, com leitura crítica sobre essa cidade. E, no entanto, as proposições param na porta da prefeitura. Não se executam. Até porque, em última instância, o que a gente percebe é que cultura para eles é perfumaria, é luxo. O que as pessoas precisam é só de comida. Bens simbólicos, alimento simbólico, nossa, isso é luxo de classe média. Eu acho que na visão deles. Né? Quando, na realidade, nós entendemos que cultura é necessidade de primeira ordem junto com comida, evidentemente. Ok. Aline? Eu concordo em muitos pontos com o que o Eugênio toca, e assim, a origem lá da sua pergunta, como universidade, o que a gente pode fazer, a gente pode, como o Eugênio colocou, tem diversas coisas que a universidade já faz, que os grupos já fazem, que os conselhos fazem, e outras que podem fazer. Tinha uma pessoa comentando aqui, agora não perdi o nome, de criar uma rede de colaboração entre as instituições, tudo isso é válido e é importante, em alguma medida até vem sendo feito. Mas isso não surte efeito se a gente não tem uma condução da gestão cultural da cidade com clareza. Ter uma clareza do o que se pretende. Né? Tem aquele tripézinho, né, para existir a gestão cultural. Diretriz, para você ter metas e objetivos. Orçamento, para você executar as ações. E equipe responsável, equipe... Onde é que está esse tripé? O conselho existe, o conselho é importante, ele tem uma função específica. Regular as ações, acompanhar a execução. Agora, o conselho ele só existe se você tiver uma gestão cultural forte e bem clara nos seus objetivos. E aí, então, é a mesma coisa que um professor dentro da sua escola, ele fica lá e tentando e incluindo educação patrimonial e não sei o quê, mas isso se isso não é uma política, se isso não é um acordo, um pacto entre todo mundo que está envolvido naquele processo, não adianta, não vai para frente, né? Então, acho que o primeiro ponto as universidades, talvez, não só as universidades, né? A sociedade civil preocupada com a questão da memória da cidade, se organizar e pensar que estão chegando as eleições e que vai haver candidatos e pensar, olha só, nós temos uma plataforma, nós temos aqui uma necessidade. O que você acha, senhor candidato ou candidata, se for o caso, se tiver, né, candidato? O que você pensa sobre isso aqui? Essa questão histórica importante para a cidade. Eu acho que talvez
caiba a nós um papel de nos organizarmos como sociedade civil e pressionar para uma gestão cultural mais sólida, porque, de fato, é o que a gente tem sentido falta. A questão com os RPAs, enfim, é algo que... Qual o objetivo disso? Isso dentro de um plano municipal para a cultura? Isso vai ser revertido como? Isso afeta quais princípios? Isso, né? Como é que quem está conduzindo o arquivo e o museu pode se organizar diante de surpresas desse tipo? Então, eu acho que toda a nossa organização ela passa por ter necessariamente uma gestão cultural orientada e organizada nesse sentido. Sem isso, a gente vai continuar fazendo, tá? Mas não vai surtir os efeitos que a gente precisa. E aí, só pegando assim o que vocês estão falando, e eu acho que eu vou anotando algumas coisas que vocês vão falando, acho que fica meio que aquele caminho, né? Se não tem interesse por parte dos nossos gestores, dificulta muito para que a coisa ande, né? Acho que isso daí fica bastante claro para a gente, e é muito doloroso para quem atua nessa área, né? O Eugênio tá aqui falando, e a gente vê, Eugênia, a sua angústia ao dizer, né, dos abaixo-assinados, de que você pediu para falar, e parece que a gente está gritando, e parece que, né, que estão surdos. Ou eu vou aí trazer aqui uma fala, alguém colocou aqui, que a cultura não gera votos, né? E isso é muito doloroso, né? Porque a cultura, ela gera cidadania. A cultura, ela gera pertencimento, né? Ela não gera votos, ela gera pertencimento. E tem-se um temor muito grande que as pessoas se apropriem disso, né? Da cidadania e do pertencimento, daquilo que ela é, de onde ela atua. E aí, a nossa próxima pergunta, ainda sobre a questão, ainda nesse meio educacional, ela meio que se relaciona com o que vocês já conversaram aqui, e é só para a gente poder finalizar. E vocês colocaram aí dessa dificuldade, porque as instituições de ensino superior, elas estão trabalhando, mas vocês não acham que, às vezes, ela permanece muito nas instituições de ensino superior? Será que ela tem descido para a educação de base? Né? Será que ela tem conseguido alcançar a educação de base? Esse, inclusive, foi um apontamento de uma professora, né, na seleção de perguntas, e ela fala sobre isso, né? Como é que vocês veem a políticas públicas culturais, né, de memória, na educação de base, na educação básica, né? Porque às vezes dá a impressão, e aí é uma impressão principalmente às vezes quem está de fora, de que há todo um trabalho sendo realizado, mas que ele permanece ainda num campo muito, muito acadêmico. Então, assim, queria que vocês conversassem e trouxessem um pouquinho para a gente esse ponto de vista. Pode ser a Aline dessa vez primeiro, Aline, para a gente... Olha, tem... Eu acho que meio a meio, vamos colocar assim, não meio a meio, mas de fato, as universidades podem se comprometer mais com a formação. Isso não exclui, isso não quer dizer que não haja nenhuma iniciativa nesse sentido. Dentro da UENF tem a Oficina do Patrimônio, que realiza mais de 20 anos, ou há 20 anos, mais de 20 anos. Inclusive que promove cursos, né, para educação para professores. Exatamente. Há iniciativas, algumas coisas acontecem. Pode sempre fazer mais. Na universidade, né, ela pode sempre se voltar mais para a sociedade. Dentro de onde eu falo, do IF, né, tem algumas iniciativas interessantes, mas esse aspecto extensionista da comunidade entrar mais nas ações como protagonistas, acho que é algo que a gente pode avançar mais. E, então, é algo que é um desafio, sim, na realização de cursos, mas antes de dizer que é na realização de cursos, é na escuta, é nessa conversa. Né? No campo do patrimônio, a gente tem muito disso, né? A gente falar... a gente chegar já com as propostas. Vamos fazer curso, vamos fazer... Mas e o que a gente pode escutar? A população não valoriza o patrimônio. A população não... Sim, mas vamos perguntar então para a população o que ela valoriza?
Então, vamos perguntar para a população o que ela está precisando, o que ela está conhecendo, né? O que ela está entendendo, por que ela não conhece aquilo como um patrimônio. Eu acho que tem uma conversa que ela precisa ser mais horizontal. Acho que esse é o desafio que a gente pode trazer para as instituições, né? Se permear mais desse olhar e dessa escuta das comunidades. Aqui eu me distraí um minutinho, porque está uma pessoa, a Adriana, falando, né? Que existem algumas ações isoladas, mas tem faltado políticas públicas voltadas para essa questão da memória, né? Que é bem isso. As ações isoladas a gente conhece, agora a gente se... Só uma coisinha, que eu agora me lembrei. Teve essa fala, né, da cultura não rende votos. Eu acho que é algo que a gente pode começar a desafiar essa percepção também. Na origem da minha formação profissional, eu atuei nos pontos de cultura, que eu acho que é mais ou menos conhecido por todo mundo, né? E dos pontos de cultura se organizou um movimento social da cultura, que até hoje é organizado, que justamente vem para mobilizar, assim, que, bom, somos eleitores também. E essa é uma pauta também, é atravessar um pouco essa... Se hoje há a percepção de que a cultura não gera voto, eu acho que pode ser um bom momento para a gente começar a mostrar que sim, memória e patrimônio gera voto, gera política, gera proposição, e a gente se colocar nessa cena de uma maneira mais, talvez, organizada e mostrar que sim, que também temos esse aspecto, também podemos gerar votos, se no fim das contas isso é o que conta. Assim, só um pequeno devaneio sobre o que fazer. Bem, eu tenho a percepção de que a universidade, o Instituto Federal, as universidades, o ZEPAM, etc. e tal, tem ações isoladas que são sistemáticas. Na realidade, nós temos uma presença, sim, há uma produção, né? Existem livros que são lançados, existem alguns cursos de extensão, existem projetos de PIBID que nos colocam dentro da escola, como o Rodrigo colocou, né? Então, o que não há muitas vezes é o reconhecimento disso e a continuidade, porque às vezes, digamos, nós estamos lá com um projeto, temos alunos. O governo federal agora tirou as bolsas. Como é que você vai desenvolver um projeto com alunos lá se você não tem as bolsas, os alunos não têm como ir para essas escolas? Só para dar um exemplo assim, para vocês, né? Digamos, eu participei de várias atividades de atualização com professores e levando minha produção para eles, o que os colegas estão produzindo, e recebendo deles o que eles têm feito na sala de aula. As ações e iniciativas da própria Carmen, lá pela Secretaria de Educação, que são ações um tanto isoladas, mas que têm, de alguma forma, surtido efeito. Um tempo atrás, estou falando mesmo, assim, o que a gente tem vivenciado. Um tempo atrás, na gestão do Edson Batista, o médico Edson Batista, lá na Câmara Municipal, tiveram vários projetos voltados para a valorização dessas políticas públicas de memória e alguns projetos interessantíssimos. De repente, isso aí se esvaziou. Tem muitas poucas ações hoje quando comparado com o que aconteceu no passado. Então, eu percebo que na universidade, digamos, o próprio grupo oficina, o grupo desenvolve trabalhos muito preocupado com isso, volta e meia tem uma ou outra ação da qual eu já participei lá na Vila Maria, aberto para a comunidade, tentando fomentar esse debate, etc. E tal. Eu acho que a gente tenta, dentro do possível, porque também dentro da universidade, como no IFE, a gente tem várias atividades. A gente tem atividades administrativas, de pesquisa, de extensão, de ensino, de participação de bancas, e etc. e tal. Então, do tempo que nós temos, nós tentamos. Eu, particularmente, tento, vejo que a Aline, vejo que a Simone, vejo vários, Rodrigo, Carmen, muitas pessoas estão tentando. Né? Muitas pessoas estão tentando. O Rodrigo falou ali agora há pouco que é um governo que tem muita gente da academia. Isso não garante grande coisa, porque você pode ser da academia e não ter muita sensibilidade para o tema, ou muitas vezes até tem sensibilidade para o tema, mas ele não é prioridade dentro da tua agenda. Então, eu acho que tem que ter uma sensibilidade e comprometimento, antes de tudo, né? Tem que estar sensível ao tema e se comprometer. A Silvia ali chamou atenção para o fato de que nós fazemos muito uso desses equipamentos culturais,
né? Nós que trabalhamos com pesquisa, eu não consigo produzir nada sem um arquivo. Não consigo, gente. Aquilo lá é um manancial, é algo maravilhoso, é fantástico. Se a gente quiser produzir alguma coisa sobre o passado dessa região, para dialogar com esse presente, é lá no arquivo. Né? Aí eu te pergunto, Rafael Diniz colocou os pés lá no arquivo? Qual foi o dia que ele visitou? Eu gostaria de saber. Tem vereadores, um ou outro aparece lá, às vezes com boas intenções, mas essas boas intenções morrem na página 3. Só que nós precisamos de um livro completo. A gente precisa, como a Aline colocou, de um projeto realmente real, com participação da sociedade civil, e que isso possa acontecer. Então, eu vou ser bem honesto. A universidade pode fazer mais? Pode. Porém, ela tem feito, pelo menos falo de mim, do grupo que eu conheço, a gente tem feito o que a gente tem a possibilidade de fazer. Se nos for dado mais condições, nós faremos mais. Agora, não tem como fazer mágica. Não tem como fazer mágica. Não tem. Excelente. Saindo um pouquinho, mas de não tanto, acho que a gente pode ir para a nossa segunda pauta, né? Que é para falar um pouquinho mais sobre a situação atual. Só para poder pontuar aqui, o pessoal está mandando comentário, a gente vai lendo à medida que for, mas as perguntas a gente deixa mais para o final, tá? Até para poder a gente não perder aqui a dinamização. Nós tivemos aí no último dia 18, dia do museu, né, na última segunda-feira. Então, nós ainda estamos nessa semana, né, muito envolvidos com isso. E, juntamente com um dia que nós deveríamos estar aí em plena comemoração, né, por conta do dia do museu, a gente vem muito receoso por conta da falta de assistência que os nossos equipamentos têm aí sofrido, né, como é o caso do arquivo, o caso do museu, o caso da biblioteca e de tantos outros, né, equipamentos que a gente poderia aí citar. E essa semana, né, na verdade foi no dia 6, se eu não estiver equivocada, a gente se depara aí com uma coisa que o Eugênio já se antecipou aí, mas surpreendidos com a demissão dos profissionais que atuavam em importantes aparelhos que guardam parte da nossa memória. E a gente sabe que, de forma geral, esses aparelhos, eles funcionam com muito esforço, né, de pessoas insistentes que brigam para que esses equipamentos permaneçam ativos. Na percepção de vocês, essas ações do gestor público refletem o desmerecimento e o descaso com a nossa memória? Né? E de que maneira, né, vocês visualizam isso? E aí eu vou deixar vocês abertos para, né, falar aí, botar tudo para fora no coração de vocês. Brincadeira. Trazer aí, né, essa problematização muito importante, né, e ajudar e dar respaldo para que esses equipamentos eles sejam olhados de uma forma diferente. Então, eu queria pedir aí, Aline, o que você tem para abordar para a gente dentro dessa temática, né? De fato, é um desmerecimento, é um descaso, né, com a nossa memória? Fabiana, eu acredito que sim, porque quando eu soube a notícia pela primeira vez, o susto primeiro era assim de, gente, quem vai cuidar de tudo? Né? Aquela coisa assim, aquelas pessoas têm uma função ali, e uma noção de que os contratos que foram suspensos eram das pessoas que não estavam prestando serviço. O serviço não estava sendo prestado em função da pandemia, porque as instituições estavam fechadas. E isso é de um equívoco assustador, porque um arquivo e um museu não funcionam só com suas portas abertas. É importante que eles estejam com as portas abertas sempre que possível, né? Mas existe todo um trabalho de preservação, existia todo um trabalho muito importante nas redes sociais que as duas instituições estavam fazendo. E aquilo é extremamente importante para que, no retorno às atividades presenciais, mais pessoas possam conhecer o trabalho e ir às instituições. Então, aquilo, de repente, não ter de uma hora para outra o trabalho dessas pessoas, fora, né, toda a questão de que são pessoas que têm compromissos, que estavam compromissadas com aquele trabalho, enfim, né, como que essa notícia foi dada, enfim.
E o que mais me assustou, e aí eu acho que a palavra realmente é falta de cuidado, é descaso, porque qual era o plano para isso acontecer? Qual era o plano que a prefeitura tinha de, olha, se precisamos suspender, vai ser por tal motivo e vai ser de tal maneira. Como que ela chegou a ter essa ideia? Sabe? Faltou a ideia de total desconhecimento. Isso me assustou muito, porque a impressão é de que não sabia, né, quando tomou a decisão. E isso revela, sim, um descaso. Do muito, mas se não fosse, teria se encontrado outras soluções. Acima de qualquer questão, né, de como isso aconteceu, me preocupa muito como as coisas vinham acontecendo. O fato da biblioteca municipal estar fechada, uma cidade do tamanho, da importância de Campos dos Goytacazes, e a biblioteca municipal pública está fechada há quanto tempo? Então, assim, o problema dos RPAs foi uma ponta, um estopim de um processo que é muito, muito cruel para a cultura de uma cidade como Campos dos Goytacazes. Com a relevância que essa cidade tem, muito, muito assustador como a coisa toda aconteceu. E aí esperamos que essas críticas, né, sejam ouvidas no sentido de que se consiga projetar melhor as políticas culturais da cidade, que se consiga resolver a questão da biblioteca municipal, que se consiga dar respostas à população sobre como vai ficar o arquivo, como vai ficar o museu e outras iniciativas. Eu acho até interessante, porque o Aline já passando para o Eugênio, porque a gente, né, ficou sabendo que há aí, por parte, né, dos gestores, de estar recontratando esses RPAs depois que a pandemia acabar e tudo mais, que está remanejando pessoas para manutenção, né? Mas será que foi avaliado, né? Como fazer essa manutenção? Será que foi avaliado quantos profissionais são realmente necessários para fazer essa manutenção? Bom, essa informação a gente não tem. Então, eu queria ouvir o Eugênio agora. Eugênio, o que você pensa? É um descaso? É um desmerecimento? Faz parte da chamada política da gambiarra. Não se resolvem os problemas estruturais da cultura em Campos. Há muito tempo que nós estamos vivenciando problemas. Muito tempo. Concordo com a Aline, pois não se trata de estar esperneando apenas por causa do RPA dessa ou daquela instituição, mas é por conta de um processo praticamente de longa duração. Se você voltar no passado, no processo de tombamento e destombamento da Igreja Mãe dos Homens, no centro da cidade, se você voltar para o Trianon, se você voltar para vários momentos dessa cidade em que nosso patrimônio histórico, nossos arquivos são transferidos, o monitor foi levado para outro lugar, você vai ver que é uma completa indiferença com a memória dessa cidade, uma completa indiferença. E não é apenas do governo, é também da sociedade civil. Mas, para você fazer um trabalho de sensibilização com a sociedade civil, você vai ter que ter gestores, você vai ter que ter políticas culturais que estejam preocupadas com isso. Né? Senão fica muito complicado da gente mudar o traçado ou esse trajeto que vem se desenhando já há certo tempo. Quando você pega o exemplo do arquivo, vamos pegar o exemplo do arquivo. Quantos lá realmente são funcionários? Todas as vezes que abriram concurso, não foram concursos para lá. Para você ter realmente funcionários lá, lá tem funcionários, na situação de RPA, são pessoas muito qualificadas, mas se fossem funcionários efetivos, seria um tanto diferente. Só para mostrar assim, o nível de indiferença. Eles vão tocando esses equipamentos na gambiarra. Vai colocando lá as pessoas que eles podem tirar a qualquer momento, né? Ao bel prazer, tiro agora, tiro depois, ou então troco, boto fulano, boto ciclano. E, no entanto, aí voltamos à questão básica. Se você tivesse realmente uma política cultural, uma política de memória, uma política pública de memória,
para essa cidade, você tocaria nesses pontos. Como, por exemplo, a Fundação Jornalista, né, a Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, ela deveria ter ou não uma autonomia financeira? O arquivo e o museu deveria ter uma certa autonomia financeira? Como que isso aparece na lei? É possível colocar isso? É possível votar isso na Câmara Municipal? É possível pensar essa parte de cultura com autonomia? Porque é o primeiro lugar que cortam. É um dos primeiros lugares que eles vão e passam a faca. Aí eu pergunto, tem autonomia? Eu acho que nem entender como isso funciona a gente entende. Porque precisaria também dessa clareza. Como que funciona isso? Como que poderia ser diferente? Mas, no entanto, volto a repetir, isso já há algumas décadas, as pessoas que tomam a frente nesse município, do ponto de vista político, elas não têm essa sensibilidade para as discussões do campo da memória, da história e do patrimônio. Enquanto em outros lugares que adentraram na sociedade de mercado, os patrimônios se transformaram, de certa forma, numa política de emprego para algumas cidades conseguiram fazer isso, preservar o seu patrimônio e se transformaram hoje numa região de turismo histórico e passaram a viver disso. Uma cidade como Campos, que tinha um patrimônio muito maior do que essas cidades que vivem de turismo histórico hoje, veio perdendo tudo ao longo do tempo e está perdendo ainda. Você vê muita gente que sai daqui para tirar foto, seja na Europa, nos Estados Unidos, ou até mesmo aqui dentro do Brasil, em cidades históricas, tiram fotos, colocam no jornal, olha que lindo. E deixaram o Trianon aí abaixo aqui, deixaram a Nossa Senhora, Mãe dos Homens, ir abaixo. E se você deixar, colocam tudo abaixo aqui para construir espigão, para construir prédios de moradia, etc. e tal. E depois reclama-se que não tem alternativas. Quer dizer, o turismo histórico poderia ter se transformado numa alternativa para a cidade. Mas a cidade não soube sequer gerir isso. É uma cidade que carece de inteligência já faz muito tempo. Muito tempo. A gente tem que fazer um investimento maciço na inteligência. Sabe? Numa inteligência inclusiva, numa inteligência sensível, numa inteligência com empatia. Então o que a gente vê é muita burrice para tudo quanto é lado. Uma burrice, e não é burrice de leitura, não. Tem muita gente que leu muito, que estudou muito, que continua burra. É a burrice de falta de empatia com a memória, uma burrice de falta de empatia com o patrimônio, com a história, com a identidade, por aí vai. Nossa, né? A verdade são postas claras, assim. E aí, Eugênio, eu vou começar aqui agora com você, porque dentro dessa problemática, porque né, gente, é um problema, né? É um problema que ele existe e que a gente precisa lidar com ele da melhor forma possível, como vocês, ele é resultado de um processo, então a gente, né, precisa pensar em como se encaminhar. Agora, e o que vocês me diriam da possibilidade de uma parceria público-privado? Né? Acho que a nossa pergunta tem bem essa cara, assim. Essa possibilidade de uma parceria entre o público e o privado, ele seria um caminho para que esses equipamentos fossem mais bem cuidados? Ou ele seria aí um mecanismo para capitalizar e minimizar o acesso a grupos menos favorecidos? Né? Será que essa parceria... E aí a gente poderia até, partindo daí, mas depois falar um pouquinho até mais sobre essa questão do turismo, né? Sobre essa possibilidade. Agora, como que fica essa questão do público e do privado? Eu me lembro que quando aconteceu o incêndio com o Museu Nacional, depois que aconteceu o incêndio, surgiu milhões de pessoas que eu vou doar X, vou doar Y, vou doar, mas no momento em que a manutenção desses equipamentos estavam precisando de ajuda, essas ajudas por parte do privado, elas não chegaram, né? Mas depois que tudo aconteceu, aí houve toda uma dinâmica, né? Eu ajudo, eu dou, eu faço, eu aconteço, né? E, consequentemente, esses nomes foram repercutidos na grande mídia como sendo aqueles que estavam estendendo a mão, né? O privado estendendo a mão ao público. E aí eu queria que vocês discorressem um pouquinho sobre isso para a gente, né? De que maneira que vocês veem essa parceria? O Eugênio pode começar, e depois a Aline pode falar para a gente. Tá.
Bem, eu não sou do tipo que demoniza o setor privado. Pelo contrário, eu acho que o setor privado é parte da sociedade civil e parte interessada e corresponsável por uma política pública de memória que realmente seja efetiva. No entanto, qualquer compromisso, qualquer contrato, qualquer negociação entre o público e o privado tem que ser feito com transparência, tem que ser feito com critérios que atendam a princípios minimamente democráticos e inclusivos, pelo menos no meu ponto de vista, ou pelo menos de acordo com a nossa própria Constituição, e que, de certo modo, tenha também a participação do Conselho Municipal de Cultura, que ali tem várias representações de setores específicos da sociedade de Campos. Agora, no meu entender, o difícil é encontrar dentro do setor privado quem realmente se interesse por esses equipamentos culturais de forma genuína, né? Porque há um tempo atrás aí a gente estava acompanhando da demolição de casarões antigos de Campos feito na calada da noite. Calada da noite porque aquilo estava representando um elefante branco para o dono, que estava mais interessado em vender terreno para construir edifícios, né? Então, eu me pergunto também quem da iniciativa privada realmente tem interesse, porque também é muito complicado de você ir para lá e ficar meio que mendigando, meio que o tempo todo pedindo, meio que tentando convencer o outro de que aquilo é importante. É muito estranho isso. Você tem que ir para lá convencer como se, nossa, pelo amor de Deus. Então, eu particularmente acho que isso, antes de tudo, é uma obrigação do poder público. E se tiver parceria com o privado, legal, desde que seja feito dentro de determinadas bases, de determinados princípios, e que não transforme esse aparelho cultural numa simples mercadoria. Teria necessidade é fundamental. de se montar aí uma comitiva, né, que fosse acompanhar em detalhes, né, para que estabelecer parâmetros, princípios, objetivos, o que se quer com aquilo, o que vai se ganhar, como é que fica, como são os dividendos disso e por aí vai. Não dá para ser assim, vamos lá, vem aqui, toma, não sei, é complicado. Eu acho que isso, antes de tudo, é uma responsabilidade do poder público. Sim, né? Aline. Acho que a Aline está travada aqui para mim, tá para você também? Está um pouquinho cortando, vocês estão me ouvindo? Agora sim, Aline. Travou de novo. Aline? Vocês congelaram aqui. Você está conseguindo ouvir a gente, Aline? É porque aqui você está congelada para gente. Acho que agora totalmente foi. Congelada? Não, agora está dando para a gente ouvir. Ouvir, agora vai. Agora vai. Bom, achei que é aflita, achando que ia cair. Bom, eu sou um pouco ressabiado dessas relações, assim. Também não numa perspectiva de negar completamente, mas entendendo o setor privado como parte da sociedade, mais assim, que eles têm mais que contribuir do que, né, de receber benefícios. Acho que essas parcerias funcionam se elas forem orientadas pelo interesse público. Perfeito. E aí é que o negócio, como é que isso se organiza, né? O interesse, e aí no campo da cultura tem toda uma discussão sobre o marketing cultural, e aí a relação com o privado, ela tem toda uma outra significação que ela é mais complexa, que às vezes o interesse de marca está à frente do interesse público, e aí é que a coisa complica. Então, como o Eugênio falou, sendo uma relação republicana, transparente, orientada pelo interesse público, ok. O setor privado ele tem compromissos com a sociedade, né? Ele tem parte da sociedade. Então, é dever participar, inclusive, que bom que se interesse, né? Agora, quem que orienta essa relação, eu acredito que deva ser aí o poder público como esse representante de um bem comum. A gente, claro que está
tem disputas, às vezes esse interesse público fica um pouco apagado, mas aí a gente tem que voltar e recuperar esse interesse público, e então é interessante que haja essa participação, desde que, a partir de um pacto, a partir de um acompanhamento do Conselho de Cultura, que é ali onde estão os representantes, né, que são habilitados a cuidar dessas relações, aí eu acho que funciona. Acho que essa orientação do poder público seria aí o caminho para fazer essa parceria dar certo. Mas é uma coisa... do Conselho Municipal de Cultura, que é fundamental. Isso daí tem que ser, teria que ser uma articulação muito bem feita e com muita, mas muita transparência, para que não estivesse aí, a Aline pontua uma coisa, que a marca não esteja à frente daquilo que é de interesse público, né? Para que a gente não perca o patrimônio que nós ainda temos. E aí eu só queria voltar com vocês aqui rapidinho, e depois a gente vai ver as perguntas, o comentário do pessoal aqui, para vocês poderem ir pontuando também. É a questão do turismo, né? Muitas pessoas, inclusive, aqui comentaram, né, que essa seria teria uma boa rentabilidade e tal. Vocês visualizam, né, a possibilidade disso acontecer em Campos? Assim, vocês acham que seria possível? Acha que seria uma coisa que ainda seria pertinente para nós? O que vocês... Aline, vamos lá, você agora, diz para mim. Olha, eu acho é bom partir de uma pergunta. Assim. Eu faria turismo em Campos? Eu faria turismo em Campos. Antes de vir morar aqui, eu passava por aqui para ir para o Espírito Santo, quando era criança. Então tinha sempre uma curiosidade. Tinha o índio, era a época do índio, né? Tinha na entrada da cidade, tinha toda uma curiosidade. Quando você vai conhecendo a história da cidade e vendo o que tem coisas interessantes em Campos. Agora, a gente tem uma estrutura turística? Não. Por quê? Porque aí, como todo setor econômico, depende de investimento. Depende de investimento no setor hoteleiro, no setor de serviço, do turismo histórico, que tem está muito sendo dito aqui nos comentários. Sim, a gente tem muita coisa bacana para ver, mas é preciso guia, é preciso uma estrutura para o turismo acontecer, de fato, né? Então, eu acho que, inclusive, pode ser um setor interessante para uma experiência de parceria público-privado. Tem uma experiência que não é exatamente turismo histórico, mas Venda Nova do Imigrante, que é uma cidade no Espírito Santo, que todo mundo aqui deve conhecer muito, muito bem. Tem o turismo, o agroturismo, né, desenvolvido a partir do Sebrae. Tem uma iniciativa organizada em torno disso, um trabalho que é feito a partir de desenvolver, com o objetivo de desenvolver determinada estrutura e o negócio funcionar. Então, eu acho que aqui, desenvolvendo essa estrutura, realizando construindo essas bases, tem história para contar e tem gente a fim de ver. Eu acho que seria bastante pertinente. Eu penso que na atualidade não. Se você não tem condições de manter um arquivo em um museu, imagine então de manter uma estrutura complexa como essa de um turismo histórico, né? Então, na atualidade não. Eu acho que falta ainda inteligência, sensibilidade e principalmente o que a Aline colocou aí também, investimento, né? Teria que haver investimento. Porque se você não tem uma política pública de memória, como é que você vai ter turismo histórico? Como é que você vai conseguir construir um turismo histórico decente se você sequer tem uma política de valorização da memória histórica da região? Porque turismo histórico requer sensibilidade dos envolvidos. As pessoas têm que entender o que é, né? E, de alguma forma, elas têm que se engajar. Como a Aline colocou, é o setor hoteleiro, o de transporte, de alimentação. Todos têm, de alguma forma, estar atentos para isso, né? De se envolverem. Mas aí você precisa de gestores, né? Gestores que, se não existe ainda essa sensibilidade, ajudar a construí-la com o tempo, mostrando que nós teríamos esses pré-requisitos. Digamos, nós temos os casarões, nós temos história, nós temos circuitos, nós temos elementos muito interessantes com o turismo histórico, muito, né? E que não precisaria nem estar restrito só aqui a Campos. Você poderia casar com o Espírito Santo, o sul do Espírito Santo, que fez parte da nossa história,
Campos foi parte constitutiva do Espírito Santo durante praticamente 100 anos. Quer dizer, há muita coisa a ser explorada. Nós tivemos presença de imperadores aqui, nós tivemos princesas que passaram por aqui, aqui teve escravidão, aqui teve muita coisa que interessa as pessoas entenderem o processo, né? Porém, tudo isso vai por água abaixo, quando você não tem o mínimo de sensibilidade, de interesse para executar uma política de valorização desses aparelhos. Então, como se você não consegue sequer valorizar esse arquivo e o museu, estou dando aqui só o exemplo deles dois, né? Esses dois equipamentos que chamaram mais atenção ultimamente. Você pode esperar turismo histórico? E da onde? Isso aí, pelo menos agora, não. Nesse momento aí eu concordo com a Aline, preciso de tudo isso que a Aline colocou aqui anteriormente. Agora, somado a isso, tem que ter uma sensibilidade mínima, né? Mínima. A Silvia Paz chamou atenção para isso, assim, mesmo aqueles políticos que são de outras profissões, que não de historiadores, memorialistas, etc, tal, jornalistas, né? Ela falou, tudo bem, o cara não conhece a história da região, mas que tivesse o mínimo de sensibilidade para ler, para ouvir. Mas a pessoa entra para a vida pública sem querer entender qual é o passado do lugar onde eles estão entrando. Basta entender o que é isso aqui agora. Né? Como se esse aqui agora caísse nesse momento, dentro da realidade. Isso aqui é uma realidade construída de muito tempo. E que nós estamos vivendo aqui problemas, gente, que não surgiram agora. São problemas que se arrastam desde o século XIX. Se você vai estudar a história de Campos no século XIX, você fica apavorado. Você fala, existia isso? Nossa, quando você vê lá, quem controla a política municipal? Quem é a elite política local? É um grupo de famílias. E o poder vai passando de pai para filho. Você vê que é algo que se estende numa longa duração aqui, pelo menos do ponto de vista político, de uma cultura política. Então, para entender minimamente alguns dos problemas que nós temos aqui, você teria que ter um mínimo de noção sobre como nós construímos essa campus, como que nós construímos esse norte fluminense, né? Interessante. Nós temos o material, mas faltam as estruturas, né, Eugênio? Exatamente. O material tá vivo. E nós estamos perdendo eles. Como esse arquivo. Se perder esse arquivo, acabou. Acabou, um beijo, apaga a luz e vai embora. A manutenção desses equipamentos, primeiro a manutenção desses equipamentos, né? A manutenção. Eu li outro dia sobre o casarão de Arizes, né? Que está em uma situação complicada. E assim como outros locais que nós temos, então, acho que essa questão do turismo, ela primeiro precisa passar pela manutenção do que já tem, né? Para depois pensar em uma questão turística. Vamos dar uma olhadinha aqui nos comentários, nós três agora, que tem um montão de comentários. Né? Tem um monte de comentário aqui. A Adriana, ou Aline, ela manda aqui... Ela manda aqui para você assim, gostaria que a Aline falasse um pouco sobre o seu projeto Memórias em Tempo de Pandemia no estado do Rio de Janeiro. Sim, olha, esse é um projeto que está sendo desenvolvido em parceria, que eu realizo em parceria com meu companheiro de vida, de história, de sonhos, de lutas, Raimundo Hélio, que é professor de História do IFE Campus Quissamã. Eu sou produtora cultural no campus. Adoro ele. Não é? Eu acho ele maravilhoso. Muito gente boa. Pois é, esse projeto surgiu na parceria entre esses dois campi, o Campus Centro, onde eu trabalho, e o Campus Quissamã, onde ele trabalha, a partir da provocação do próprio IFE, que lançou um edital para projetos para atuarem no momento da pandemia, né? E aí, projetos de todo tipo, projetos de extensão, pesquisa, arte, cultura. E nós somos historiadores e a gente foi contribuir com a única coisa que a gente sabe fazer: recolher fontes sobre o período para disponibilizar isso para o futuro. Então, nós lançamos essa plataforma, que ela tem algumas perguntas e um espaço para as pessoas relatarem suas memórias sobre esse momento. Tanto as pessoas que estão em isolamento, quanto muito aquelas legal. Que não estão por alguma questão, enfim, né? A gente tem base na questão na metodologia da história oral, e apesar da gente não estar podendo fazer as entrevistas propriamente, a pessoa tem um espaço para ela relatar, para ela expressar suas experiências. E também tem um e-mail que a gente recebe fotografias, documentos, enfim.
textos em PDF, para a nossa ideia é juntar um acervo sobre as memórias e as experiências das pessoas nesse momento de pandemia, e a gente poder disponibilizar isso para pesquisas, para trabalhos futuros, nesse aspecto da cidadania propriamente, né? Ter disponível esses relatos para o futuro, a gente poder ter uma compreensão melhor do que foi esse momento. Nós teremos muita coisa para pensar depois, né? Porque a gente, no momento, está tão imerso em toda essa situação, são muitas informações, todos os dias informações novas, todos os dias se constrói alguma coisa, e ter um espaço onde se possa guardar, né, esses relatos é, assim, muito relevante, Aline, muito legal esse projeto. Muito legal. Convido todos a participar, inclusive, depois a gente manda o link. Muito legal. A Silvia, Eugênio, direciona aqui para você o seguinte: Eugênio, você está escrevendo um novo livro que estamos sabendo. Olha ela dando spoiler aqui, hein? Quanto desses equipamentos você tem lançado mão para a construção da sua obra? Sabendo que para os anteriores você também fez muito uso de documentos de fonte primária. E aí acho que ela vai pegar aqui o gancho com o que você falou, né? Se não tem o arquivo... Fica complicado, mas fala um pouquinho para a gente disso, Eugênio. Eu só trabalho com fontes primárias, e essas fontes primárias são disponibilizadas principalmente pelo arquivo, né? E sem o arquivo fica impossível você produzir dissertações, teses, livros, ficção, e por aí vai. Eu tinha uma disciplina, que eu parei um pouquinho com ela agora há um tempo, mas devo retornar com essa disciplina lá na frente, que é uma disciplina sobre narrativas históricas, memorialistas e literárias de Campos dos Goytacazes. E nessa disciplina nós trabalhamos o livro O Menino e o Palacete. E esse livro, O Menino e o Palacete, do Thieres, ele se passa ali onde hoje é a Rua Barão de Amazonas, ali no pequeno palacete que funciona ali um hotel. Ele ainda tem algumas características da época, etc. e tal. Eu fui com os alunos lá, levei os alunos, e levamos o livro que os alunos tinham lido, entramos no palacete. A experiência foi uma experiência fantástica, uma experiência maravilhosa. Estou dando um pequeno exemplo, porque a gente estava falando de turismo histórico. Nossa, essa cidade, o que tem de elementos históricos que podem ser explorados numa atividade turística muito grande. Porém, voltamos a repetir, há um desconhecimento muito grande, né? O que a Silvia levantou aí é fato, né? Eu não tenho como escrever nada, produzir nada, se não utilizar esses equipamentos, e esses equipamentos são fundamentais. Eu estou com uma série de trabalhos agora que eu estou desenvolvendo, e é com material que eu apanho lá, né? Lógico, eu vou a outros arquivos, vou no arquivo do Rio de Janeiro, vou no arquivo do Espírito Santo, mas aqui é a minha base, né? E se você entrar ali no arquivo público municipal, no arquivo aqui da cidade, gente, você tem salas lá, mas com tantos processos, mas com tantos documentos, que você fica assim, você fica chocado, você fala assim, caramba, parte da história desse país está aqui dentro, né? E tem muito material ali a ser descoberto. E se está lá, ainda disponível, nas condições que se encontram, minimamente razoáveis, em alguns documentos, não todos, evidentemente, é por conta do trabalho que o Freitas vinha realizando e que agora a Rafaela Machado, Larissa, todo o pessoal lá do arquivo desenvolve, mas por força própria, por vontade própria, né? Aí prometeram, agora, quando terminar a pandemia, eles retornam. Ok, vamos ver, né? Só que se não retornarem, nós vamos novamente começar a pressionar. Nós vamos pressionar, nós vamos estar na mídia reclamando, a gente vai... E mais, né? A gente está aí também para fazer campanha eleitoral contra, né, velho? Até porque essa gente ainda vai ficar no poder para sempre. Então, não faz, a gente vota em outro. A gente vai votando até a hora que acertar, até a hora que encontrar alguém que realmente tenha sensibilidade para o tema. Agora, ficar achando que vai ficar no poder para sempre, meu amigo, não fica... Olha assim, cultura não dá voto, mas tira, amigo. Ouvi dias de pessoal falando, mas é isso mesmo. Se a gente não dá, a gente também tira. E às vezes se perde por causa de 2 votos.
Eu vou só retomar uma coisa aqui que uma vez, lá na oficina, a Aline, inclusive, estava presente nesse dia, e nós estávamos conversando sobre esses pré-candidatos, o grupo, né? Estávamos conversando sobre pré-candidatos, e quem sabe de ter uma pressão onde eles firmem um acordo, né? Com esses equipamentos, firmem um acordo com esses setores culturais, para que sirva, né? De utilização, possa cobrar com maior efetividade isso. Não, olha, mas você assinou um termo de compromisso conosco, né? Para que não aconteçam essas disparidades que a gente está observando agora, né? Esse descaso, como já foi colocado aqui diversas vezes. A Silvia, ela fez um comentário aqui, e quando nós estávamos falando dessa questão política, desses políticos que não conhecem, né, a nossa história, e ela coloca assim: se um político não sabe e não conhece a nossa história, deve ter pelo menos a humildade de admitir isso. Eles têm outras formações, às vezes, e ouvir e acolher e cuidar como é seu papel do que é público. E aí, eu acho muito interessante essa fala da Silvia, porque quem não sabe procura aprender. Não, concorda, Eugênio? Quem não sabe procura aprender. Para isso, nós temos, na cidade de Campos Goytacazes, nós temos um grupo de intelectuais ativos nestes departamentos que estão aí e de nenhuma forma virariam as costas para dar esse suporte, né, para esses gestores. Tenho certeza disso. Só um pouquinho falar uma coisa, Fabiana. O Jair estava falando aqui sobre Lagoa de Cima, que a Lagoa de Cima é um belo exemplo de como poderia ser melhor explorado em termos de turismo. E a Lagoa de Cima era uma freguesia aqui de Campos, uma freguesia já presente lá no início do século XIX. Então, uma freguesia importante, que tem uma história também específica naquela região, tá? Só para dar uma observação aqui. Inclusive, o patrimônio cultural e o patrimônio ambiental, eles dialogam, né, em diversos momentos. A Carmen, quando a gente estava falando daquela questão mais educacional, ela colocou assim: educação patrimonial está na BNCC, que hoje é uma discussão que está, né, em alta. A educação patrimonial é difícil de implementação, pois muitos educadores não têm conhecimento sobre nossa história e nossa cultura. Muitas instituições de ensino superior oferecem cursos de formação continuada, mas a participação dos professores ainda é bem insignificante diante do quantitativo deles proporcionalmente falado. Excelente. Eu acho que tem muito disso daqui. Quantas vezes, qual é o número de professores, né, pegando bem aqui o gancho da Carmen, que participam dos cursos que são ofertados pelas universidades, né? Muitas vezes ele é divulgado, sim, mas o interesse de participação, muito interessante chamar atenção para isso também, e chamar para a gente essa responsabilidade, né? Para a gente, enquanto profissional, professor que atua, e aí eu posso falar enquanto professora que atua nesses segmentos no ensino médio, ensino fundamental, né? Não atuo dentro da universidade como professora, mas de nós que estamos aqui, estarmos atentos a isso, né? Dessa participação para que a gente possa aprender lá e aí ajudar no processo de formação do nosso aluno. Então, aí, para a gente que é professor, muito interessante. O Rodrigo, deixa eu ver o sobrenome dele, Rodrigo Rossellini. É curioso que se trata de um governo que tem em seu staff gente da academia. E aí foi o que o Eugênio falou: o fato de ter gente da academia não necessariamente garante, né? Gente, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, assim, propriamente, para a gente poder ir para as considerações finais. O João Pimentel colocou assim: esse debate reflete o crescimento da educação patrimonial, da vontade de preservar todo o patrimônio histórico da cidade. Ouso dizer que a conscientização popular está acima das gestões municipais. Nesse século, a luta do preservar aumentou o reconhecimento e a sua existência e o reconhecimento da sua existência está em debate. Fiquem firmes, Campos necessita de vocês. Aí o apoio do companheiro João. Para a gente poder finalizar aqui, até por conta do nosso horário, muitos elogios a vocês também aqui, tá, meus professores queridos? Eu queria que, para a gente poder partir para um enredo final, que vocês agora
colocassem para a gente com muita... inclusive, uma pessoa perguntou se vai estar disponível essa live depois. Vai estar disponível sim, tá? Uma pessoa perguntou aqui, eu não vi quem foi, mas vai estar aí disponível. Tá. O que eu queria para a gente poder terminar agora? Que vocês falassem de uma forma mais muito pessoal agora da relação de vocês com esses equipamentos, tá? E aí a gente vai finalizar com essa fala de vocês, tá bom? Então, a Aline primeiro. Vamos, Aline. Tá mudo. Microfone. A gente vai falando e mandando link, é muito bacana. Olha, então, achei assim, um debate muito bom, aprendi muito com o Eugênio, obrigada, e com a Fabiana também, e com os comentários aqui, né? E a minha relação particular com esses equipamentos, né? Assim, eu estou a Campos há algum tempinho, e a primeira coisa que, quando chegou na cidade nova, eu preciso conhecer, aqui tem um museu, aqui tem um arquivo, e conhecer, primeiro ir a esses lugares como moradora da cidade, foi uma experiência muito bacana, né? Conversar com as pessoas que atendem, ter é quase um ritual de chegar na cidade. Eu vou guardar sempre esse lugar afetivo com esses equipamentos, né? E depois ir aos pouquinhos descobrindo, principalmente com relação ao arquivo, a relevância, né, do que tem lá, o material que tinha lá, e as pessoas que trabalham lá, né, que a gente espera que voltem todos, né? E a coisa de ter um núcleo de ser o único núcleo que trabalha com restauração fora do Rio de Janeiro. E aí você vai descobrindo essas instituições em camadas, né? Vai descobrindo, e a documentação que tem, não é propriamente um período histórico que eu trabalho, então foi muito novo saber tudo que tinha lá. E aí, olhar para aquelas instituições era, nossa, que lugar bacana, que arquivo bacana, que bacana que tem um museu, as iniciativas de aproximação com a população, os eventos que são realizados. Então, assim, é um patrimônio muito relevante para a cidade. É um bem cultural, são 2 bens culturais muito, muito relevantes, muito importantes. Então, para além das razões acadêmicas, né, são lugares importantes de preservação, da parte, né, séria, tem um aspecto afetivo que é fundamental. E isso nos compõe como sociedade. E a lembrança dos 2, do arquivo e do museu, revelam também uma ausência, que é a da biblioteca, que eu acho que é um combate que precisa ser feito, ser realizado, a reabertura da biblioteca municipal. Então, ter esses equipamentos é fundamental para a cidade, com a relevância que ela tem, com a importância, com a capacidade que ela tem. Então, bem pessoalmente falando, eu espero que os gestores de cultura da cidade de Campos olhem para esses equipamentos com o respeito que eles merecem, com a atenção que eles merecem, que eles precisam ter, porque são extremamente relevantes, são lugares extremamente afetivos e eles não podem ser destruídos, como bem o Eugênio colocou antes. Eles não podem, é um compromisso de Campos com a humanidade. Isso faz parte da nossa existência como humanos. Então, eu espero esse compromisso, não menos que isso, dos nossos gestores públicos municipais. Esses lugares de memória, eles ajudam a nos definir como pessoas, como comunidade, como sociedade. Eles são lugares fundamentais. Fundamentais porque servem como um espelho no qual podemos nos olhar e nos perguntarmos sobre quem éramos, quem somos e quem gostaríamos de ser. Se fizermos um exercício de imaginação e pensarmos a cidade de Campos sem Trianon, sem Teatro de Bolso, sem o Arquivo Público Municipal, sem o museu, sem as casas de cultura,
sem outros espaços que consideramos importantes, como as universidades, sem as escolas, o que resta? De boa. Um monte de prédio só. Esses são espaços fundamentais, cara, para a sociedade. Né? Então, eu tenho uma relação muito íntima nesse sentido, principalmente com o arquivo, né? Que é dali que sai muito do material com o qual eu trabalho. Então, e o espaço, né? Porque ali tem uma história, porque eu também estudo aquilo ali, né? Eu sei da importância do solar do colégio. O solar do colégio estava ali quando Saint-Hilaire passou por aqui em 1815. Ele descreve, é muito emocionante quando você pega o material, ele falando o que ele vê, quem ele encontra, o que ele chega, o que ele sente, quais são os cheiros, o que se comia, o que se pensava, o que se sonhava. E são nossos ancestrais que estavam, de alguma forma, ali. São as pessoas que vieram antes de nós. Nós somos os pósteros dele. Dias desses eu coloquei até uma mensagem, uma poesia para o arquivo, pelos 19 anos, que é do Afonso Romano Santana, que é uma poesia chamada Posteridade. E ele vai falar sobre como que os pósteros vão olhar para nós e como que nós olhamos para quem se encontra no passado. E de como que é muito difícil você ver o passado, mas ainda assim você tenta ver. E o que te possibilita? Qual é a janela que se abre para o passado? São esses lugares de memória. Eles funcionam como janelas. Ali você encontra documentos e consegue produzir algum sentido sobre o que foi vivido e um sentido sobre o presente. E nós somos animais que buscamos, além de comida, sentido. Sentido para entender-se, entender o outro, entender a vida e, desse modo, enfrentar esse dilema entre a vida e a morte, cara. É isso aí que a gente vivencia. Então, essa experiência minha ali no arquivo, para mim, é uma experiência que me toca profundamente. Quando eu entro ali, tem todo esse peso, toda essa história, todo esse conhecimento que transborda dali. E ali tem a memória de muita gente que já passou e que está depositada ali esperando que historiadores, memorialistas possam ir ali e tirar essas pessoas do buraco do esquecimento, do silêncio do esquecimento e dar voz a muitas pessoas que não tiveram vozes no passado. Microfone. Meu microfone, agora foi minha vez. Gente, todos fizemos uma vez. Né? Obrigada, Aline. Obrigada, Eugênio, pela participação de vocês. Muito rica essa live. Aprendi muito com os meus professores hoje. E tem algumas questões aqui ainda nos comentários, eu vou estar repassando para a Aline e para o Eugênio, tá bom? E aí, numa futura live, né, gente, pode ser que a gente faça uma futura live com essa temática, né, uma parte 2, e vai ser muito importante, né, contar com o apoio de vocês mais uma vez. Para todos que ficaram com a gente até agora, o nosso até logo, tá bom? Muito obrigada por vocês terem ficado com a gente até aqui. Tchau, tchau. Muito bom.